Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que nós temos esse dia de descansar, ficar com as nossas famílias e também te adorar em nossas igrejas. Abençoe este dia, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Romanos capítulo 12, versículo 9, que diz assim: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, de tempos em tempos vemos nos noticiários da televisão e pela internet cenas de pura maldade. São pessoas que maltratam animais, pessoas que escravizam outras pessoas, pais que matam seus filhos pequenos, nações que exploram seus cidadãos e os escravizam, pessoas ricas que humilham pessoas que têm menos dinheiro, guerras provocadas por interesses econômicos que matam a população de um país. Cada vez que vemos uma cena dessas, vem uma revolta muito grande dentro de nós e perguntamos: como pode o ser humano fazer coisas tão maldosas? A Bíblia nos dá respostas claras sobre a maldade do ser humano. O ser humano é mau e corrupto por natureza, como o próprio Jesus Cristo diz em Marcos 7, 21 a 23. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. E em Gálatas 5, 19 a 21 também diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Por causa desta maldade e corrupção da natureza humana, que na Bíblia chama-se de pecado, todos os seres humanos merecem com justiça a condenação de Deus nesta vida e na eternidade, como o próprio Deus diz em Isaías 59, 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. A consequência desse mal chamado pecado em todos os seres humanos é morte aqui no inferno e todas as desgraças que vivenciamos neste mundo dominado pelo pecado. Assim ninguém aprende a ser mau, porque isso já faz parte da natureza humana. Precisamos, por outro lado, aprender sempre a sermos bons. Foi para esse propósito que Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo ao mundo, para redimir, salvar, mudar a natureza do ser humano. Lá na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si mesmo todo o peso da culpa, do castigo e da ira de Deus em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados e morrer, para que nós fôssemos salvos. João 3,16 diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Quando Jesus entra em nossas vidas pela ação do Espírito Santo, que vem a nós pelo ouvir da palavra de Deus e pelo batismo, muda a nossa natureza. A Bíblia diz que Jesus Cristo mudou o nosso viver, somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Pela ação do Espírito Santo em nós, há uma mudança de pensamentos, sentimentos, ações e modo de viver neste mundo. Como 1 Coríntios 6, 17 a 20 diz: porém quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o alto preço. Portanto, usem o corpo de vocês para a glória dEle. Nesta nova vida que recebemos pela fé em Cristo, Paulo diz hoje para nós odiarmos o pecado, o mal e o pecado, e apegar-nos ao bem. Nós sabemos que mesmo como cristãos o mal ainda habita em nosso ser, por isso é importante o que o apóstolo fala: odeiem o mal. Não aceite o que é errado segundo o que Deus nos diz em sua palavra, mesmo que isso possa ser prazeroso para nós. Precisamos nos educar para que nosso agir no mundo seja assim: o que é certo e o que é errado e ponto final. E quem determina o certo e errado é Deus em sua palavra. Assim, quando Paulo diz para odiarmos o mal, é para não aceitar o mal, o pecado, o erro, mesmo que o mundo todo diga que isso não é errado. Precisamos cuidar com o que alimentamos a nossa alma, porque se alimentarmos a alma com o que é errado, o pecado e o mal, ela vai ficar contaminada pelo mal e vai fazer o corpo fazer o mal, trazendo sobre nós a desgraça, o sofrimento e a morte aqui e no inferno. Por outro lado, Paulo diz: apeguem-se ao bem. Bem é a palavra de Deus, a oração, o participar da igreja, o gostar de ouvir e cantar hinos de louvor a Deus, o estar junto de outras pessoas cristãs, o servir e adorar a Deus com uma vida comprometida, consagrada e dedicada a Cristo e à missão de salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. O resultado desse apegar-se ao bem, que no final é que a nossa alma, coração e vida ficarão cheios dos frutos do Espírito Santo, que são descritos em Gálatas 5, 22 a 25 assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito Santo de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Estimado irmão e irmã, dentro de cada um de nós cristãos existe uma luta espiritual terrível. A nossa natureza corrompida pelo pecado e má quer nos impulsionar a abandonarmos Deus, sua palavra, oração, igreja e vivermos em pecados. E a nossa natureza nova cristã, que está na fé, quer nos impulsionar a buscar a Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, no meditar da palavra de Deus, na oração, no adorar a Cristo na igreja e no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Essa luta permanece em nós até a nossa morte. Paulo diz para nós odiarmos toda forma de pecado e de erro e nos apegarmos a tudo que vem de Deus e torna a nossa vida feliz e em paz. Que a presença de Cristo em nossas vidas faça sempre vencer a nova natureza e que vivamos uma vida verdadeiramente cristã neste mundo. Recomendo que você leia hoje ainda em sua Bíblia o que diz Colossenses capítulo 3, porque ele dá uma orientação segura
de tudo que nós cristãos devemos fazer e vivenciar na fé em Cristo. Compartilho com vocês algumas partes de Colossenses 3. Diz ele assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. E acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês em suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Instruam e ensinem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por Ele e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida, a salvação e uma nova vida. Que nós possamos vencer as tentações para o mal e possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Que nós possamos, em todos os dias, louvar e honrar o Teu santo nome com a nossa vida. Que nós permaneçamos firmes em nossa fé até estarmos contigo nos céus. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.